Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. O papo agora não é o jogo em si, não é análise de jogo, pré-pós-jogo. São dois assuntos que rolaram pela internet, um pouquinho mais para trás, semana passada, e o outro agora, por esta semana, que acho interessante a gente comentar, até porque um dos assuntos, numa análise que eu fiz pós-jogo, eu falei sobre esse jogador e dei a minha opinião sobre ele. Não sabia da polêmica que tinha causado, não a minha, o meu comentário, mas um radialista, um cronista, tinha falado determinado assunto. O jogador não gostou, deu uma resposta. Na minha opinião, depois de pesquisar todo o rolo, acho que ele interpretou completamente errado a frase do jornalista. Eu não sou defensor de jornalista, muito pelo contrário. Principalmente jornalismo aqui no Brasil, dificilmente o jornalismo aqui no Brasil não é tendencioso. Aqui, dificilmente você vê um jornalista dar só informação. Ele dá informação tentando te levar para onde ele quer. Então, não é uma informação imparcial. Aqui, as informações que são dadas, quase todas elas são parcial. Por quê? Ele escolhe um lado e tenta levar a notícia do jeito que ele quer. Então, eu não sou defensor de jornalismo, principalmente aqui no Brasil. Tá? Ah, Magalhães, mas e você? Não, eu não sou jornalista. Eu não sou jornalista. Tá? Já trabalhei em rádio, gosto muito de rádio, mas a maneira como o jornalismo brasileiro se comporta, e aí eu não vou nem falar muito na área esportiva, tá? Que na área esportiva é diferente, tá? Na área esportiva ainda tem muitos que são completamente isentos, mas já está ficando 50-50 de jornalistas que puxam brasa só para um lado. O cara escolhe um time para bater, escolhe um time para defender. Então, até no jornalismo esportivo, já está ficando assim. Você tem que saber quem você escolhe, porque de repente tu vai escutar um cara que o cara só sabe falar bem do teu time e do outro só sabe falar mal, porque ele quer like. É isso que eu tô falando. Um monte de canal mentiroso, puxa-saquista, que quer o teu like, quer dinheiro. Então eu não sou, tá, um grande fã de jornalistas por este motivo. É igual o VAR. Acho o VAR importante? Acho o VAR importante. Mas do jeito que o VAR é aplicado aqui no Brasil, eu sou contra. Tá dando para entender? Acho que o jornalista é muito importante. A classe jornalística é muito importante para o país. Mas aqui no Brasil, infelizmente, fazem um jornalismo ruim. Porque são todos tendenciosos. Não simplesmente dá a notícia. Ele dá a notícia embutido com uma opinião para tentar te convencer. Isso eu não gosto. Então, o jornalista fez um comentário profissional sobre o jogador interpretou completamente errado e depois o jornalista deu uma resposta. Por coincidência, é o mesmo jogador que eu falei no pós-jogo. Bom, então vamos lá para os dois assuntos rapidamente. Bom, um assunto é esse aí, do Ademir, né? Que o jornalista falou determinada situação sobre ele perder pênalti, ele ser ruim de finalização, ser fraco de finalização, e ele interpretou de outra maneira. Levou para o lado pessoal, como se o cara estivesse falando do Ademir, pai de família, filho. Bom, na boa, eu escutei o que o cara falou. Ele não quis aceitar a crítica. Ele levou para o lado pessoal para tentar justificar alguma coisa. Mas para mim, até nisso o Ademir errou. Ele não interpretou errado, não. O Ademir não interpretou errado, não. É porque ele não tinha o que falar, porque ele é fraco de finalização, é ruim de finalização mesmo, e não aceitou a crítica, ficou putinho. Mas para mim,
Eu vou falar isso aqui. Até o que eu falei antes, esse é um assunto. E o outro assunto são os times que estão querendo que o Campeonato Brasileiro paralise na metade do ano. Por quê? Porque teremos jogos das eliminatórias e Copa América. E aí vai ser 9 ou 10 rodadas que não vai parar. Meu irmão, é muita coisa. Você imagina do Campeonato Brasileiro, 9 jogos, é um quarto do campeonato, irmão. Você decide quem cai e quem é campeão em 9 jogos. Então, muitos clubes, alguns não, mas muitos clubes estão querendo paralisar ou pelo menos diminuir o número de rodadas que vai acontecer quando tiver principalmente a Copa América. Por quê? Eles entendem que haverá um prejuízo técnico de muitos times. Alguns mais, outros menos. Em compensação, tem outros times que não querem essa paralisação. Por quê? Porque é o momento de se aproveitar. Se aproveitar de quê? Como tem um time mais fraco, não vai ter ninguém convocado, é o momento de tentar se aproveitar da fragilidade dos times mais fortes. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, beleza? Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, meu amigo torcedor que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara. Primeiro aqui, sobre a situação do Ademir. Teve um jornalista, né, que formou agora, acho que o nome dele é Luiz. Eu vi até um vídeo do Barbaço colocando lá a resposta do jornalista. Aí apareceu outros jornalistas falando também. Eu, sinceramente, eu não vi nada demais na fala do narrador, do comentarista, sobre o pênalti. Eu concordo com tudo que ele falou. Eu vou te dizer mais. No último jogo do Bahia, que o Ademir faz o gol, e aí ele bate no peito. Nitidamente eu falei isso aqui, o Ademir tá dando a resposta para alguém, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Juro para vocês que eu não sabia. Mas pelo gesto do Ademir, nitidamente ele estava dando resposta para alguém. Eu só não sabia o que era. Eu vim saber agora, olhando aí, procurando saber coisas sobre o Bahia, sobre Fortaleza, sobre os times que a gente acompanha. Eu vi essa situação. O que o jornalista falou não foi nada demais. O Ademir é fraco em finalização, já perdeu um caminhão de gols, inclusive no Bahia, já foi criticado pela própria torcida do Bahia, disso. Saiu do Atlético Mineiro por causa disso. Foi quando o Ademir, eu acompanho o Ademir desde o América Mineiro, quando o Ademir acertou com o Atlético Mineiro, porque ele acertou com o Atlético Mineiro, mas ele continuou jogando no América Mineiro. Eu falei, o Ademir fez besteira de ir pro Atlético Mineiro. Ele vai ficar no banco, ele não vai se adaptar ao Atlético Mineiro. Não deu outra. Ele foi pro Atlético Mineiro, não conseguiu jogar. Entrava uma, saía, entrava, não conseguiu se firmar. E um dos motivos foi esse. Quando o Atlético Mineiro dispensa o Ademir, o Atlético Mineiro precisava de um jogador pela ponta. E tinha o Ademir, mas não quis ficar com o Ademir. Preferiu contratar outro jogador para a ponta do que ficar com o Ademir. Por quê? Muito fraco em finalização. E aí, ele vai pro Bahia. O que o jornalista falou não é nada demais. Agora, se ele tá ofendidinho, irmão, na boa, isso é problema dele. Primeiro que o cara não falou nada da família dele, não falou nada pessoal do Ademir, falou do profissional. Ele, como profissional de futebol, em relação à finalização, ele deixa a desejar.
deixa a desejar. Igual o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, cracaço, um dos maiores jogadores que eu vi jogar. Mas o Ronaldo Fenômeno tinha nitidamente um ponto muito fraco. Cabeceio. Ronaldo Fenômeno era muito fraco. Se alguém falasse assim, pô, o Ronaldo é bom de perna direita, é bom de perna esquerda, de explosão, disso, daquilo, mas de cabeçada ele é fraco. Bom, estava ofendendo a família do Ronaldo? Estava ofendendo o pai Ronaldo? Não. Estava dizendo que na profissão dele, na parte de cabeceio, o Ronaldo é fraco. E era fraco. E era fraco. Bom, onde é que está a ofensa nisso? E aí o cara falar que ele é fraco de finalização, ele é fraco. Ele faz gol? Faz. Mas ele perde muito mais do que faz. Mas é um bom jogador? É um bom jogador. Vai para cima, é muito vertical. Só que eu disse aqui, eu disse no vídeo, o último jogo do Bahia, eu disse aqui, o Ademir é um bom jogador para complemento de elenco. Só que o Ademir, o dia que ele sair do Bahia, daqui a 6 meses, 1 ano, não vão nem lembrar que o Ademir passou pelo Bahia. Sabe por quê? Porque ele é um jogador corre atrás, ajuda, isso, aquilo. Mas ele não fez o nome no Bahia. Ele não fez nome no Bahia. Daqui a alguns anos, o nego não vai nem lembrar que ele passou no Bahia. Quando falar, o Ademir jogou no Bahia. Ué, o Ademir jogou no Bahia? Caraca, nem lembrava disso. Porque ele não vai marcar. Ele é bom jogador e ponto. Ele é bom jogador e ponto. E tem um monte de jogador assim. Eu até citei o Jacaré. Vocês estão lembrados do Jacaré? Que eu falei no vídeo do Jacaré. Falei, o Jacaré. Uma vez eu escutei o Barbaço, que eu acompanho, bastante Barbaço falando, num vídeo. Eu não vi, como é que é? Eu não vi Cristiano Ronaldo, não. Eu não vi Zidane. Pô, assim, eu não vi Zidane, mas eu tô vendo Jacaré. Eu acho que foi mais ou menos assim. Ele citou um jogador cracaço e falou que o Jacaré fez um gol, acho que fez até um golaço. Mas cadê o Jacaré? O cara foi embora do Bahia, pô. Embora do Bahia. Daqui a um tempo o nego não vai nem lembrar. Talvez por causa do apelido, lembre. Mas o Ademir, exatamente igual o Jacaré. Não estou falando de qualidade, nada disso. Mas é aquele tipo de jogador que quando sair, o nego vai falar, pô, se o Ademir estivesse aqui, seria diferente. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar isso. Tá? Então, o que o jornalista falou, muito comum. Não ofendeu a família do Ademir, não ofendeu nada. Ele ficou putinho, porque realmente ele perde gol pra cacete. Perde muito gol. Se ele fosse esse jogador todo que ele acha, ele seria titular. Ele não é titular. Ele ajuda, mas não é titular. Ajudou o Bahia no gol lá contra o rebaixamento? Sim. Vai ajudar, e muitas vezes, mas ele tem uma deficiência. Ele tem deficiência em finalização. Igual o próprio jornalista falou, o Biel. Biel é outro, que chuta fraquinho, pô. Chuta fraquinho. Então falar que você tem uma deficiência em qualquer coisa, o cara não tá te ofendendo. E outra, quer dar resposta? Fala menos e treina mais finalização. Vai treinar finalização. Que aí vão parar de falar. Inclusive a própria torcida já bateu muito no Ademir por causa disso. Então, na minha opinião, o Ademir tentou se defender, mas de maneira errada, porque no que foi falado, ele realmente é muito fraco em finalização, muito fraco. E o jornalista não falou da família dele, não falou do ser humano Ademir, falou do profissional jogador de futebol. E nisso o cara acertou. Então, irmão, sou completamente a favor do jornalista, do cronista, lá o narrador que falou, e completamente contra o Ademir. Ele tem todo o direito de se defender, desde que se defenda de maneira correta. Porque a defesa que o Ademir fez foi errada. O cara não falou do ser humano Ademir, falou do jogador de futebol. E como jogador de futebol, ele tem muitas falhas. E a maior delas é a finalização. Então esse é o primeiro ponto. E eu falei isso no último jogo do Bahia. No último jogo do Bahia, que foi pela Copa do Brasil semana passada. Eu falei isso. Bom, e agora vamos falar aqui rapidamente sobre os clubes, né, que estão indo à CBF para paralisar o Campeonato Brasileiro nesse período da metade do ano, ficar 9, 10 rodadas parados, 9, 10 rodadas, alguns times sem seus principais jogadores, é muito complicado. E aí, eu vou pegar alguns torcedores, algumas falas que eu escutei, de alguns falando assim, mas não tem dinheiro? Não são clubes ricos? Não montam elencos
picas da galáxia, então, irmão, não pode reclamar. Não contrata jogadores de seleção para ter um time forte, então não pode reclamar. Bom, isso aí é pensamento de time pequeno. De time pequeno. De time pequeno. E aí, quando eu estou dizendo de time pequeno, não estou falando em relação a dinheiro, não. Pensamento. Torcedor de pensamento pequeno. Dirigente de time pequeno. Eu falei agora do Bahia, mas sinceramente eu nem acompanhei o que os torcedores do Bahia falaram sobre esse assunto, tá? Mas como a gente falou aqui do Bahia, no meu pensamento, hoje, se o Bahia ficar contra isso, o Bahia tá errado, pô. Porque em breve, o Grupo City administrando, em breve o Bahia vai ter muito jogador selecionável. E aí? O Bahia também pode sofrer com isso. Então, eu não sei se o Bahia tá junto com esses times que querem a paralisação do Campeonato Brasileiro ou não. Mas se não tá, o Bahia devia estar junto desses times que querem a paralisação. Do Nordeste, o Fortaleza também devia, não sei se está, deveria estar do lado, porque é benéfico para todo mundo, não é só para os times que vão perder jogadores. Vai ter time que vai perder um jogador, mas vai ter time que pode perder 4, 5. Então, irmão, esse papo de ninguém mandou contratar jogador selecionável. Tem outro detalhe. Você não pode punir o clube que investe. Você não pode punir um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Flamengo, o próprio Bahia, que está gastando dinheiro, o Fortaleza, o Internacional, o Grêmio. Você não pode punir esses times. Então quer dizer que agora eles não vão poder mais contratar jogador selecionável porque ele pode ser prejudicado. Irmão, só tem um vilão nessa história. E o vilão se chama CBF. O errado disso é a CBF. E ponto. O campeonato tinha que ser parado sim. Pode não ser parado tudo por causa do calendário. Mas, irmão, pelo menos a metade do campeonato tem que ser parado. Não dá para você jogar um quarto do campeonato faltando jogadores, irmão. Você investiu. Mas você não tá pagando salário. Não interessa, não é o salário. É a diferença técnica, pô. É a diferença. Você imagina. Deixa eu pegar um time do Nordeste. Imagina que você perca no Bahia Cauli, Caio Alexandre e deixa eu ver aqui o outro. Cauli, Caio Alexandre e o Jean Lucas. O Bahia não tem reposição. Vai fazer falta. O Flamengo perca no seu meio de campo e vai perder Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz. Faz como? O Internacional perca lá o Alan Patrick, perca o Maurício. Vai fazer falta, irmão. Vai fazer falta, parceiro. O Fluminense perca o Arias, perca o Ganso. Pô, irmão. Vai fazer falta, cara, porque não tem reposição. Jogador de muita qualidade não dá em árvore, não, parceiro. Não dá em árvore. Então, amigo torcedor, na minha opinião, todos os times, independente daqueles que sabem que não vão ter jogadores convocados, para mim, todos os times tinham que se unir para, nesse período do meio do ano, parar o campeonato, pelo menos a metade. São 9 rodadas? Não, irmão, vamos fazer o seguinte. A gente joga 5 rodadas assim, mas 4 rodadas é parada. Para-se 4 rodadas. Desse tempo todo que vai ter esses campeonatos, vamos jogar apenas 5 rodadas e 4 pelo menos para balancear. Senão, você está punindo quem investe. Você está punindo quem coloca qualidade. Você está punindo o seu produto. E qual é o produto? O Campeonato Brasileiro é o produto da CBF. Então você está punindo o seu produto, você está boicotando o seu produto Campeonato Brasileiro, está punindo os jogadores, você está punindo o time e você está punindo os torcedores, pô. De ter o melhor, ter a melhor qualidade. Só lembrando, futebol é espetáculo. Imagina que você tem um top de linha
uma peça de teatro, os melhores atores brasileiros, e aí eles têm duas peças no mesmo lugar, ele vai fazer uma peça em Fortaleza e outra peça em Santa Catarina. Aí em Santa Catarina ele manda outros atores. Vai ser a mesma coisa? Não. Não vai, porque a peça são com aqueles atores principais. Os caras vão até fazer, mas é diferente, porra. Aí vale a mesma coisa? Não vale. Então, amigo torcedor, você que acha que você tem que levar vantagem, porque o seu time não vai ter ninguém convocado, e aí você, não, agora é oportunidade de me dar bem, você pensa pequeno. Você pensa pequeno. Torcedor de time de interior, de várzea. Você tem que pensar no todo. Tá? E alguns torcedores que torcem para time, que podem ter um jogador que também não tá, não, dane-se, a gente vai perder um, mas eles vão perder 4, 5. Você também pensa pequeno. Pensa muito pequeno. O campeonato tem que ser parado, sim, para o benefício em prol de todos. Em prol de todos. E não tem clube errado. Errado é a CBF. Tá aí. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!